Agora, o carisma, a envergadura cultural e os valores de um homem que nos deixou há dias, Adriano Moreira, cujos traços queremos recordar com José Ribeiro e Castro. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Boa tarde. 100 anos de vida, uma vida muito preenchida, alguém que atravessou um arco temporal de grandes mudanças no país, mas que permaneceu sempre muito relevante no nosso espectro cultural e político. Sim, é um homem, de facto, de grande envergadura, como um estadista, um homem que teve intervenção política, um grande professor, com um percurso sempre muito de construção na academia, construiu uma escola, a partir da Escola Superior Colonial, o atual Instituto de Ciências Sociais e Políticas, enfim, que quando mudou de nome para algo próximo a este, se chamava Instituto de Ciências Sociais e Políticas Ultramarina, e Política Ultramarina, e antes Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, e portanto, mas além desse percurso todo, foi acrescentando nos últimos, desde que se jubilou da universidade e também que abandonou a atividade política e partidária cotidiana, uma veterania e uma senioridade e portanto, um carisma adicional que a idade, obviamente, acrescenta. Manteve sempre uma intervenção muito intensa, manteve no Diário Notícias, praticamente até as últimas semanas da sua vida, uma coluna semanal, onde abordava os temas da sua preocupação e especialidade, muito das relações internacionais, seguia os Papas, não é? Seguia sempre os Papas. Ele conheceu muitos Papas, não é? Desde Pio XII até o Papa Francisco, seguiu sempre o seu magistério e a sua era alguém intervenção. Muito marcado pelos valores da democracia cristã. Que sim, também... ele era um... Eu, aliás, já disse isso e repito aqui, eu creio que o gesto dele como Ministro do Ultramar de abolir o Estatuto do Indiginato é um democrata cristão avant la lettre. Ele já o era, enfim, o partido, o CDS só surgiria depois do 25 de Abril, mas ele, já nessa altura, teve um gesto de grande inspiração e grande ousadia e que é característico de um humanista e, portanto, de inspiração cristã, ou seja, de um democrata cristão. Alguém também que sempre valorizou muito a política, até como o Papa já referiu, como um dos mais nobres exercícios da caridade, sim, não é? E este esforço, acho que ele dizia isso também, que a política era, no fundo, a urgência de travar a batalha da autenticidade, a única onde parece possível convergir todos os que pensam que faz parte da dignidade do homem ajudar a construir o mundo. Este núcleo no espaço político onde aqueles que se apresentam de boa vontade querem construir uma realidade melhor para todos os homens. Sim, isto era muito a sua marca. Também. Sim, faz também parte de pessoas dessa geração e da geração seguinte e esse entendimento da política como serviço. E, portanto, aliás, os Papas repetidamente chamam a atenção para isso. E, portanto, ao serviço dos outros. E nomeadamente, com um intenso cariz social, não é? Um tipo específico de solidarismo, um modo livre de solidarismo, mas, portanto, um grande impulso da solidariedade. Aliás, um outro grande homem, de quem foi amigo, Adelino Amaro da Costa, ouviu-lhe uma vez dizer: Zé, sabe, isso a política faz para resolver os problemas das pessoas. E quem tem mais problemas são os mais pobres. Portanto, nós temos de ter sempre isso presente. E eu creio que Adriano Moreira tinha exatamente o mesmo pensamento. E é muito importante que nestes partidos essa afirmação seja muito presente. Nós continuamos com enormes problemas do ponto de vista da pobreza, enfim, com risco de pobreza extrema
perto de 20%, pobreza cerca de 30%, um número muito elevado. Ainda há dias o Presidente da República chamava de novo a atenção para isso, do sem-abrigo. Portanto, nós temos Isso é uma falha da política? Sim, é uma. Nós temos que transformar isso efetivamente numa prioridade e, portanto, haver um calendário de progresso da redução das taxas de pobreza e que é escrutinado, que é inventariado, que há várias causas da pobreza, não é? Há causas de pobreza que só se resolverão com a mudança de gerações, através da educação, mas há outras questões que podem ser atalhadas e devem ser atalhadas, e nós temos que fazer isso. Enfim, essas pessoas que lutam pela sua sobrevivência não participam propriamente sequer no crescimento da sociedade, porque estão totalmente ocupadas a sobreviver e ajudar a sobreviver os seus, e isso já é muito o que fazem nas condições em que estão. Portanto, também é um desperdício de energia coletiva e uma fragilização da nação e do país a situação em que essas pessoas estão. Portanto, isso é uma questão de exigência fundamental. De Adriano Moreira também recebemos esta coerência de valores, esta autoridade moral de alguém que permanece fiel àquilo em que acredita, que não faz zigue-zagues ao longo da vida, não é? Sim. E que tem um rumo definido pelo qual sempre caminhou. É importante não esquecer personalidades como esta e tê-las muito presentes e imitá-las de alguma forma. Ele é uma pessoa que atravessou o tempo e atravessou 2 regimes, não é? E, portanto, aceitou servir como ministro do ultramar logo a seguir ao início da guerra. Pagou ainda um preço por isso, enfim, teve que se exilar para o Brasil logo a seguir ao 25 de Abril, porque havia umas ameaças de perseguições, e ainda hoje há umas pessoas que rosnam, e, portanto, e que não percebem, não é? Confundir aquilo que foi a atuação reformista de Adriano Moreira com traços que eram do regime, enfim, portanto não são de A, nem de B, nem de C, nem de D, são coisas que eram do regime, para mais numa situação de guerra. Bom, isso revela uma desfocagem completa da realidade. Ele é um homem que agiu nesse quadro num sentido reformista, é assim que é recordado, mas, enfim, é evidente que pertenceu a esse tempo. E tendo pertencido a esse tempo, e não renegando, não traindo, não dando cambalhotas, não fazendo piruetas ridículas, ele teve uma função indispensável na consolidação da democracia, porque essas pessoas, e quantas dessas pessoas estavam revoltadas porque saíram da África com uma mão atrás e outra à frente, em situações verdadeiramente miseráveis, não é? E que foram abandonadas numa situação de transição terrível, como foi os termos em que a descolonização teve que ser feita, viam em pessoas como Adriano Moreira a sua referência e portanto, ele ajudou o país a reconciliar-se, indiscutivelmente. É um homem da democracia, é um homem da liberdade, é um homem do Estado de Direito. Que não pode ficar esquecido, não podemos esquecer. E tem, na construção da Universidade Portuguesa, concretamente na escola das Ciências Sociais e das Ciências Políticas, que é uma coisa que não existia, um testemunho de construção brutal. De resto, essas pessoas que rosnam, a melhor coisa que têm a fazer é ouvir os seus alunos. São milhares e milhares de alunos em Portugal e no antigo ultramar, houve muitos já depois da independência, que vieram estudar e até doutorar-se, altos quadros, e que têm em Adriano Moreira uma referência extraordinária. Eu recebi mensagens de Angola, pessoas, portanto, que são quadros angolanos de admiração por ele. Portanto, é um homem que marca pelo seu caráter. Não é? E as pessoas que têm grandeza e que percebem o que é que estão a falar são capazes de admirar isso. O caráter e a atitude de um homem que não podemos esquecer. Dr. José Ribeiro Castro, muito obrigado. Só uma nota. Rapidamente. Além disso, rapidamente, o Sr. Cardeal Patriarca não fez segredo disso, disse-o, e confirmou uma história que eu já sabia. Ele teve uma última conversa com o professor Adriano Moreira, há poucas semanas antes de morrer, e ele quis falar com o Sr. Dom Manuel Clemente para o tranquilizar
quanto ao futuro da doutrina social da Igreja. E tiveram uma conversa sobre isso. E, portanto, isto mostra, já numa situação muito fragilizada, o que era o pensamento e a preocupação deste homem, deste venerável ancião, deste homem que quis festejar ainda connosco os seus 100 anos, o que é um acontecimento muito raro. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado por esta partilha, Dr. José Ribeiro Castro, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia.